Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e hoje a gente vai entrar na sétima lei hermética. A gente vai estar falando agora da sétima e última lei, que é o princípio do gênero. E eu já vou te adiantar, para você que está me acompanhando, a gente está agora na oitava semana, de fazer esses vídeos sobre esse assunto. Eu tenho uma surpresinha para você no final do vídeo de hoje, tá bom? Mas antes da gente continuar, se você não sabe do que eu estou falando, você não conhece nada sobre os princípios herméticos, eu vou deixar aqui em cima no link, tá? Tem todos os vídeos que a gente já falou sobre esse assunto. Eu já falei das outras 6 leis e eu já dei uma explicação sobre o que é o Kybalion, o que é o hermetismo, quem foi Hermes Trismegistus, tá bom? Dá uma passada lá, você vai ver muita coisa legal que a gente já falou, né? E eu vou deixar também na parte de baixo, na descrição, caso você queira assistir depois. Então vamos falar sobre o princípio do gênero. Como de praxe, né? Qual é o axioma dessa lei? Vamos lembrar. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que o princípio do gênero não tem nada a ver com sexo. Na verdade, tem a ver com duas forças fundamentais que todos nós temos, que são as forças masculina e feminina. O Kybalion ele chama isso de princípios masculino e feminino, tá? Mas eu vou usar a palavra forças, que eu acho que fica mais legal, fica mais fácil de entender, tá bom? Essas duas forças, elas são distintas, são diferentes, são de igual capacidade, elas trabalham em conjunto, são complementares. Não existe uma força mais forte do que a outra. O que acontece é que para nós, seres humanos, a gente tem uma força mais desenvolvida do que a outra. Normalmente a gente tem essas forças em desequilíbrio dentro de nós. Normalmente, de uma forma geral, os homens têm a força masculina mais desenvolvida e as mulheres a força feminina mais desenvolvida. Mas de qualquer forma, trata-se de um desequilíbrio que a gente tem, né? E a gente vai entender hoje mais como isso é importante e por que a gente tem que equilibrar essas forças dentro de nós. No nosso próprio dia a dia, a gente tem essas forças atuando sem que a gente perceba. Você quer ver alguns exemplos? A gente tem Sol e Lua, Yin e Yang, terra e mar, água e fogo, e por aí vai. Uma outra coisa importante que o Kybalion ensina é que a força masculina é aquela que fecunda, é aquela que coloca a semente, né? Enquanto que a força feminina é aquela que gera, é aquela que cultiva. Força masculina, ação, energia, expansividade. Força feminina, reflexão, amor, acolhimento. Força masculina, impulso e força. Força feminina, cultivo e sabedoria. Então, o princípio do gênero ele nos mostra que tudo tem um pai e uma mãe. Em que sentido? No sentido de que em tudo existe as forças masculinas e femininas em equilíbrio. Num átomo, por exemplo, a parte do núcleo ela é representada pela força masculina, né? E a parte da eletrosfera é representada pela força feminina, né? Então, com a junção do núcleo com a eletrosfera é que se tem o átomo. E é assim tudo que existe. Por exemplo, no sistema solar, os planetas eles representam o feminino, que é onde se gera a vida, né? E o Sol ele representa o masculino, que é da onde vem a energia. A força masculina é relativa ao material, força física e mental. A força feminina é relativa ao espiritual, força espiritual e emocional. Por isso, por exemplo, sabe aqueles casais que a gente vê assim que são fisicamente muito diferentes, né? Aquele casal que um é muito bonito e o outro, digamos assim, não é tão bonito, né? Normalmente, o que acontece? Esses casais
A mulher é que chama atenção, não é verdade? A mulher que é mais bonita, o homem que parece que não se cuida tanto, né? Por que acontece isso? Porque no caso do homem, ele não tem ainda aflorada a força feminina dentro dele, né? Então ele não consegue colocar o mesmo peso, como o homem ele é mais ligado ao material, ele não consegue dar o mesmo peso que a mulher dá para características como, por exemplo, simpatia, inteligência, senso de humor. Em cursos de espiritualidade e ampliação de consciência, por exemplo, a grande maioria é de mulheres, exatamente porque as mulheres têm mais destacado esse lado, essa força que é ligada ao espiritual e emocional. As forças masculinas e femininas, elas estão dentro de nós, né? E cabe a cada um de nós procurar equilibrar o melhor possível, fazer com que desenvolva aquele lado que ainda não é tão desenvolvido. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com ser homossexual, com o homossexualismo, né? Até porque casais homossexuais têm também, né, aquele lado que tem a força masculina mais forte, né, e aquele outro par que tem a força feminina mais destacada, né? Então não tem nada a ver com isso, não é sobre sexo, mais uma vez, não tem nada a ver com sexo. E a gente, né, num relacionamento, procura naturalmente buscar equilíbrio dessas forças. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente vai buscar uma força que a gente não tem numa outra pessoa, né? A gente tem essa busca natural. Só que o Kybalion ensina é que a gente precisa encontrar, né, essas forças dentro de nós, para que a gente busque o equilíbrio dentro de nós. A própria humanidade, conforme ela vai evoluindo, ela vai devagarzinho equilibrando essa situação. Por exemplo, hoje tem muito mais mulheres em cargos de comando, né, em cargos de grandes responsabilidades, né, e a gente encontra homens também atuando mais em cargos onde é necessário mais acolhimento, como por exemplo, psicólogos. Eu me lembro, por exemplo, de uma amiga que ela estava fazendo um curso de psicologia, né, no começo dos anos 2000. E ela me disse que o curso dela era de 95% de mulheres, né? A sala dela, que tinha 60 pessoas, não tinha um homem. E eu também me lembro que até os anos 90, mais ou menos, né, cursos como engenharia ou cursos de direito eram predominantemente de homens. Então, devagarzinho, as coisas vêm se equilibrando. Hoje, por exemplo, os jovens, né, eles são menos brutos, né, eles não ficam se metendo em brigas toda hora, eles são menos preconceituosos. E as moças, as meninas, né, elas não são mais aquele sexo frágil, elas não ficam esperando um príncipe para salvá-las, né, para tirar da torre, lá do alto da torre, né, e nem por causa disso elas perdem o encantamento. Os filmes de ação que mais fazem sucesso hoje são aqueles que empoderam a mulher, né? Mulher Maravilha, Viúva Negra, Capitã Marvel, onde as mulheres manifestam poder, são poderosas, são destemidas, são corajosas, né? Mas nem por causa disso deixam de manifestar também a beleza das suas emoções. Então não é sobre o antagonismo feminino versus o masculino, né? É sobre equilibrar essas duas forças dentro de nós. Os homens, por exemplo, veja quanto que veio evoluindo a inteligência emocional nas duas últimas décadas, né? Quantos homens vêm aumentando, buscando por autoconhecimento, buscando por coisas relacionadas ao emocional e espiritual. No vídeo sobre causa e efeito, eu falei ali na parte do karma, né, que nós temos diversas vidas, né? Para quê? Para que a gente possa ter diversas vivências diferentes. Uma coisa que eu não falei é que essas vivências, provavelmente, metade delas a gente vai experimentar como homens e a outra metade a gente vai experimentar como mulheres. Exatamente para que nós tenhamos a experiência e o aprendizado, né, de desenvolver mais uma força masculina ou uma força feminina. Para quê? Para que um dia a gente comece a equilibrar e ter essas duas forças na mesma proporção. Por isso que eu dei ali o exemplo, né, de que uma mãe só vai saber o que é ser um pai quando ela for um pai. E um pai só vai saber
o que é ser mãe quando essa pessoa for uma mãe, né? E é assim que funciona. O que acontece é que às vezes, né, a gente está tão identificado com o lado masculino ou o lado feminino que a gente não consegue sequer imaginar que em outras vidas nós também vivemos uma experiência num sexo diferente do que a gente tem hoje. A pessoa que tem um lado masculino muito forte, ela pode, por exemplo, ter mais dificuldade em expressar o amor, as suas emoções, em ser mais carinhosa. E a pessoa que tem um lado feminino mais forte, ela pode ter mais dificuldade em tomar decisões, em enfrentar o desconhecido, em ser mais rigorosa. Mas isso não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. Depende de qual força está manifestada mais dentro de você. Todos os nossos preconceitos, eles começam baseados numa única coisa: separação, né? De que a gente lá no fundo acredita que nós somos separados, separados de Deus, separados das coisas, separados das pessoas, né? E daí que vem esses preconceitos, esses julgamentos. Mas muito antes dos preconceitos de raça, de cor, de credo, de condição social, de tantas outras coisas, muito antes disso veio a condição de homem e mulher, né? Esse primeiro preconceito, quando o ser humano passou a dizer homem é assim, homem é daquele jeito, mulher é assado, mulher é daquele jeito, foi aí que o ser humano começou a escutar o ego. Espiritualmente falando, quanto mais elevado nós formos, quanto mais a gente ascender para dimensões superiores, mais a gente vai perder essa identidade com o sexo, né? A gente vai passar a não ter tanta essa identidade masculina feminina, porque a gente vai ter mais equilíbrio dessas duas forças dentro de nós. Então, ao longo de nossas evoluções, a gente vai caminhar para não existir mais o homem ou a mulher, mas a gente vai continuar tendo a força masculina e a força feminina dentro de nós. Mesmo nesse plano que a gente já está, em essência, todos nós somos centelhas divinas. Nós não somos homens e mulheres, né? Mais ainda, todos nós somos um. O todo, ele é tudo o que é, né? Ele está muito, mas muito além de qualquer concepção que a gente possa dar para homens e mulheres. Aqui na Terra nós somos homens e mulheres, mas muito além disso, acima de tudo isso, nós precisamos lembrar que nós somos seres divinos. O gênero mental é a parte mais importante dessa lei do gênero. E ele fala o seguinte: a força masculina ela é mais ligada à objetividade e a força feminina é mais ligada à subjetividade. E para falar disso, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, né? Eu assisti há alguns anos atrás uma peça de teatro e nessa peça ele falava disso. Então, como é que ele explicou isso de uma forma muito divertida? Ele disse que lá atrás, né, na época dos homens das cavernas, né, o que acontecia? O homem ele saía para caçar, né? Então ele pegava a lança dele e ele tinha que caçar a comida, o alimento da família que ele era obrigado, né? Era a responsabilidade dele. E aí ele encontrava com outros caçadores, só que era assim, eles iam completamente em silêncio, né? Eles não podiam fazer barulho, porque senão eles iam espantar a presa, né? E absolutamente focados. Então eles iam lá, mirava, olhava ali naquela caça com a lança na mão, em silêncio e nem piscava, né? Para conseguir trazer o alimento para casa. E as mulheres, como que eram? Elas saíam de suas cavernas, né? Elas encontravam com outras mulheres e elas iam para os campos, né? Elas iam colher frutos, frutas, folhagens, enfim, elas iam colher os alimentos necessários. E elas não tinham essa preocupação com a caça, não era uma coisa perigosa, né? Como era para os homens. Então elas ficavam lá mais à vontade, elas ficavam conversando entre elas, não tinha necessidade de fazer silêncio. E aí na peça, né, o que acontece? Ele traz isso para os dias de hoje. Então ele fala assim: por que que é muito difícil, né, de um homem e uma mulher
se darem bem quando eles vão para o shopping fazer compra. Porque o homem, ele vai caçar, né? Então ele vai lá comprar uma calça, por exemplo, ele vai com o objetivo e o foco para comprar a calça. Ele está ali com a lança na mão para comprar aquela calça, né? E a lança e o foco é tão grande que é capaz de ter uma promoção de uma calça até melhor e ele nem enxergar, né? Ele vai lá, experimenta e vai embora. E normalmente não vai ninguém com ele, porque ele vai caçar e ele não precisa de ajuda. Mas se for alguém, o outro também vai em silêncio, ele não quer a opinião do outro e tá tudo certo. É assim que funciona no caso do homem. E ele ainda volta feliz, porque ele cumpriu a missão dele. E no caso da mulher, como é que é, né? Ela vai querer companhia, ela vai querer ir com outras mulheres, né? Porque ela vai lá para conversar, ela vai lá bater um papo, né? Se descontrair, se distrair. E quando ela vai ver uma roupa, ela vai aproveitar e ver outras roupas, outras peças, experimentar, né? Ela vai estar, o que ela está fazendo? Ela está escolhendo os frutos, os alimentos, né? Para levar para casa dela. Então ele faz essa relação, é muito legal, mas explica de uma forma muito prática, né, essa parte da objetividade e da subjetividade. É claro que trazendo para a nossa realidade, a gente precisa, né, quem tem a força masculina mais destacada dentro de si, precisa aprender a ser mais subjetivo. E quem tem a força feminina mais destacada dentro de si, precisa aprender a ser mais objetivo. A outra parte que ele ensina é que existe o lado da mente consciente e a mente subconsciente, ao lado racional e o lado emocional. E a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Imagina uma pessoa que ela vai na academia, né? Quem leva a pessoa até a academia, até fazer aquela inscrição, é a mente racional, é a mente consciente, é a força masculina. Mas quem é que vai fazer com que a pessoa continue indo, vai fazer com que ela continue fazendo os exercícios, se esforçando, se dedicando, né? É a força feminina. É por isso, por exemplo, que uma pessoa que está apaixonada, pode ser homem, pode ser mulher, né? De novo, não tem nada a ver com sexo, mas ela está apaixonada e ela resolve fazer academia, ela vai fazer muito bem a academia, né? Ela vai procurar ficar em forma, ela vai procurar fazer todos os exercícios, todo o esforço necessário para ficar mais bonita, né? Por quê? Porque por trás dela existe uma força emocional muito grande, né? Que é relacionada à força feminina. Esses são os equilíbrios das forças do gênero mental: o tangível e o abstrato, o lógico e o intuitivo, a razão e a emoção. Na parte do ego, essas duas forças também atuam, né? Sendo que a força masculina é aquela que planta a semente e a força feminina é aquela que cultiva, que faz com que aquilo cresça. Da mesma forma é no campo espiritual, onde a força masculina é aquela que desperta, né? Mas é a força feminina que vai desenvolver, que vai trabalhar a intuição, que vai trabalhar a evolução. O Kybalion ele alerta, né, para que a gente desenvolva essas forças, né? Porque, por exemplo, quem não tiver a força masculina não vai ter essa força de desenvolver ideias, que parte de si, né, que coloca sementes. E quem não tem o lado da força feminina, né, não vai ter a parte do cultivo, não vai ter a parte de cuidar, de fazer com que as coisas aconteçam. Então, sabe aquelas pessoas que têm aquela coisa de não conseguir dar seguimento a coisas que elas se propõem, né? Isso é porque tem essa força feminina ainda fraca, precisa desenvolver isso. E o contrário, aquela pessoa que é facilmente levada pelas outras, que não tem ideias próprias, aquela pessoa que não gera as suas próprias ideias, são pessoas que têm o lado masculino mais fraco. Em japonês, a palavra hito significa pessoa. E essa palavra é formada por dois traços, onde o traço maior representa o homem, que cobre, que faz a proteção da mulher. E o traço menor representa a mulher, que é o suporte, é o pilar do homem. Então, a pessoa, o ser humano é exatamente isso.
as duas forças atuando em conjunto, atuando em equilíbrio. O ensino dessa lei para mim, eu acho que é exatamente o de que a gente tem que aprender muito com ambos os lados, né? A gente precisa aprender observando, estudando, né? Apreciando. A gente tem, por exemplo, tanto a aprender com o Sol quanto com a Lua. A gente tem tanto a aprender com os nossos pais quanto com as nossas mães. A gente tem tanto a aprender com as pessoas racionais quanto com as pessoas emocionais. E assim a gente vai buscando o nosso desenvolvimento para que a gente encontre mais equilíbrio e passe a ter essas duas forças extremamente poderosas, né, atuando de forma harmoniosa, em conjunto, ajudando uma a outra. E talvez tenham aquelas pessoas que acreditam que se ela for desenvolver mais uma outra força que ela não tem, isso pode acabar mudando suas características, sua personalidade. Isso não tem nada a ver, tá? Isso é uma coisa de crença, né? Crenças limitantes. Mas aí isso já seria um assunto para um outro vídeo. Ah, e tem a surpresa. Qual que é a surpresa que eu reservei para você? Por gratidão, por tudo que você vem fazendo, assistindo, me acompanhando, né? Como eu sempre falo, espero que esteja te ajudando, somando na sua vida. Por gratidão a tudo isso, eu decidi para que a gente feche mesmo com chave de ouro, fazer um resumão. A gente vai fazer um grande resumo de tudo isso que nós falamos, né? Porque aí eu vou poder colocar nesse resumo algumas colocações que eu não fiz nos outros vídeos, né? E eu vou dar alguns exemplos de como que todas essas leis se encaixam nas nossas vidas, como que elas casam entre si. Então eu acho que vai ser uma coisa legal para fechar realmente com chave de ouro tudo que a gente falou. E assim você fica com duas formas de estudo, né? Se você quiser relembrar alguma lei mais a fundo e mais profundamente, você vai lá e assiste o vídeo daquela lei específica. Mas se você quiser apenas ter um review geral, dar uma repassada, assim, um repasse mais rápido, você vai ter esse resumão também para assistir. Então esse é o meu presente que eu vou passar para você na semana que vem. Na semana que vem a gente vai estar falando desse grande resumo das 7 leis herméticas. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa seu like, deixa seu joinha, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa continuar contribuindo e compartilhando conhecimento, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Quarta-feira tem vídeo Insight. Domingo você já sabe o que a gente vai fazer. E gratidão, que todos nós juntos possamos evoluir.